Principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos estúdios da FM O Tempo, o vereador por Belo Horizonte, Pedro Patrus, do PT. Olá, vereador, muito bom dia, obrigado por estar conosco. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia a todas e todos que nos escutam aqui nessa manhã. Vereador, a gente já há algum tempo tem tratado das dificuldades da Câmara Municipal, não no macro de conseguir fazer com que os projetos andem. De maneira geral, muita coisa tem sido aprovada, tanto de interesse dos vereadores quanto de interesse da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas nas últimas semanas há aí essa dificuldade com uma quantidade grande de requerimentos. Há possibilidade que isso se destrave e voltemos a ter votações, ou por enquanto não há nada nesse horizonte? Bom, primeiro dizer que a obstrução é um instrumento legítimo, né? Ele pode ser usado sempre que necessário, mas o que nós vivemos hoje é uma obstrução muito mais pensando numa eleição, né? E muito mais política de travar a pauta como um todo sem nenhum tipo de diálogo. O que eu tenho dito, Guilherme, assim, que eu acho que está faltando hoje na Câmara, e nós vivemos tempos difíceis, né? É exatamente o diálogo, né? Você obstrui uma pauta visando um diálogo para isso faz parte da política. Eu estou obstruindo a pauta porque tem um projeto de interesse de uma parte da cidade e eu quero dialogar com a prefeitura de alguma forma para o destravamento. O problema é quando você começa a travar uma pauta sem um objetivo, né? Um objetivo mais imediato, que é exatamente eu não consegui perceber ainda. E eu penso que nesse tipo de obstrução, quem perde é a cidade. Quem perde são as pessoas que vivem na nossa cidade. Agora, vereador, infelizmente a gente traz aí toda semana informações sobre um lado que a gente não queria da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Trouxemos hoje mais um ataque do vereador e presidente da Casa, Gabriel Azevedo, agora contra o secretário Josué Valadão. Como que o senhor acha que a população, tendo em vista aí a sua atuação política e a sua trajetória na política, como que a população enxerga a Câmara Municipal de Belo Horizonte hoje? Thalita, eu acho que é muito ruim para a imagem da Câmara, né? Mas a imagem do Poder Legislativo já é uma imagem ruim, né? A gente, se você fizer uma pesquisa hoje, qual que é a importância da Câmara na cidade, eu tenho certeza que as pessoas ou não vão saber ou vão falar que a Câmara não serve para nada. Então, nós temos também essa função pedagógica para a cidade, que é explicar o que é a função do Poder Legislativo, o que é a função do Poder Executivo, que são poderes diferentes, mas são poderes que querem o mesmo objetivo, que é o bem da cidade, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, né? Que a imagem da Câmara não é tudo, não. O problema não é a imagem da Câmara, o problema é o benefício para a cidade. Então, a minha preocupação é com a Câmara que não funciona, que está travada, é ruim para a cidade, né? Então, ao mesmo tempo, fica uma imagem negativa de que o Poder Legislativo não funciona, ou o Poder Legislativo é contra o Poder Executivo, que é exatamente o contrário, são poderes diferentes, mas com o mesmo objetivo. O quanto, vereador, na sua avaliação, de todo esse saldo que podemos tirar, acho que até agora do ano de 2023, o quanto esse dano no debate público e esse dano nessa perspectiva pedagógica que o senhor disse, o quanto é papel e causa da prefeitura e o quanto é causa do Poder Legislativo? É isso, assim, eu escrevi um artigo até pro Tempo em 2021, em uma crise entre a presidenta da Câmara, a vereadora Neili, e o prefeito Calil, né? E eu chamei exatamente do jogo de soma zero, né? É uma teoria da economia que ninguém ganha, ou que se um ganhar o outro tem que perder, né? E isso na política é muito perigoso. Então, assim, não é culpa de um ou de outro. O que falta é um diálogo. O que falta é um diálogo para
o bem comum, né? Que é a melhoria e pensar na cidade, principalmente nos que mais sofrem na nossa cidade. Então, eu avalio, né? Isso vocês vão perceber o tanto que eu vou falar, né, nessa palavra que eu acho que é fundamental, que eu aprendi desde muito novo na política, que é o diálogo. Eu acho que sem diálogo a gente não chega a lugar nenhum. E isso eu acho que está faltando na política em Belo Horizonte. Essa construção do consenso. A política é a construção de um consenso. E ela só se dá através da conversa, do diálogo, né? De acordos, não acordos escondidos, mas acordos públicos, né? Se eu tenho um problema, o poder legislativo quer uma coisa, o poder executivo quer outra. Esse diálogo, um abre mão um pouco, o outro abre mão um pouco, porque a gente tem que pensar, não é só na gente, a gente tem que pensar nos outros e no bem comum. Então, eu não consigo atribuir nesse momento nenhum tipo de culpado dessa situação, e sim a falta dessa conversa, desse diálogo pro bem da cidade. Ô vereador, eu vou voltar aí na questão do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, porque é claro, pode ser o assunto principal, a gente vai falar com o senhor sobre outros assuntos, mas infelizmente um assunto que toma conta aí do noticiário e que certamente os senhores têm discutido também entre vocês. Há algum tipo de conversa entre os vereadores sobre o que pode ser feito ou alguma medida que possa ser tomada em relação à postura do presidente da Câmara? Deixa eu fazer inclusive um adendo, Thalita. Claro. O PDT, na nota que emitiu na noite de ontem, falava, vereador, sobre quebra de decoro. Há alguma discussão em curso que trate especificamente deste tema, atribuindo isso ao vereador Gabriel Azevedo nas falas direcionadas ontem a integrantes da bancada do PDT? Olha, nesse momento, não. Assim, foi ontem, né? No fim da tarde, pós o plenário, esse ocorrido, né? A gente sabe que não é a primeira vez, né? Foi de novo um desrespeito muito grande. Eu acho que as ideias, né? Por exemplo, a audiência era exatamente para tratar a questão do aeroporto, né? Que cada um tem uma opinião, são opiniões diferentes, né? Tem gente que acha que deve voltar a ser um aeroporto, tem gente que acha que deve fazer um parque, tem gente que acha, no meu caso, por exemplo, que a questão da habitação é fundamental para a cidade de Belo Horizonte. É uma discussão importante para a cidade, que descambou para ataques pessoais e não divergências políticas, né? E como isso foi ontem, né? Eu tive acesso, eu li a nota do PDT, nós vamos conversar e estamos conversando já, por exemplo, com o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores, porque ali acontece também um ataque às instituições, né? Aos partidos políticos. Eu sei que o vereador Gabriel tem a posição dele de candidaturas independentes, é legítima, mas eu sou um defensor, por exemplo, dos partidos políticos. Acho importante para a democracia, acho importante para a política que exista. Então, não só ataques pessoais ao membro do Poder Executivo. Eu fui oposição ao secretário Josué Valadão durante anos, quando ele era secretário do ex-prefeito Márcio Lacerda, mas sempre mantive o respeito à pessoa, o respeito, né, ao cargo que ele ocupa também, né, nunca descambar para um lado pessoal, de ataques pessoais. Então, acho que como isso tem acontecido frequentemente, eu acho que está na hora da gente conversar entre os vereadores, conversar com o próprio presidente da Câmara, né? Ele é e fala muito na democracia, fala muito na conversa. Então acho que está na hora da gente, nós temos uma instância importante na Câmara, que é o Colégio de Líderes, né? Que reúne todos os líderes de blocos e partidos na Câmara. É uma instância importante, que eu acho que a gente pode ter uma boa conversa para que a gente consiga tratar a política da cidade de Belo Horizonte de uma forma melhor. O senhor e alguns outros integrantes da bancada, que eu vou chamar aqui de esquerda na Câmara Municipal, já mostraram uma certa contrariedade com a realização das CPIs que estão mirando a assistência social, tanto a pasta de assistência social na Prefeitura de Belo Horizonte, quanto ações que são desenvolvidas por ela.
Houve alguma evolução em relação à discussão nessa CPI? Os senhores continuam com a mesma contrariedade, acham que de fato ela não deveria ter sido instalada ou que ela é um instrumento que está sendo banalizado? Qual é a avaliação que se tem sobre esse caso específico na assistência social, vereador? Pois é, a nossa crítica, Guilherme, ela não é só de abertura de CPIs da assistência social. É uma crítica da banalização do instrumento fundamental da nossa atuação, que é uma CPI. A CPI, ela apura, uma comissão de inquérito, ela apura crimes que foram realizados por alguma instituição ou alguém, né? Então, CPI não pode ser de forma alguma instrumento de uso só político, eleitoral. Isso é a nossa questão. Então, não é a nossa crítica não é somente às CPIs que atuam na questão da área social da cidade de Belo Horizonte. É claro que a gente vê 2 CPIs abertas para tratar da questão social na cidade de Belo Horizonte como preocupação, porque nós vivemos hoje uma reconstrução das políticas sociais no nosso país, na nossa cidade. Então, por exemplo, quando se abre uma CPI tratando como crime o aumento da população em situação de rua, não tem pega jurídica para isso. Ou seja, pode-se abrir-se uma comissão de estudo que essa comissão se reúne toda semana para tratar a questão da população em situação de rua na cidade de Belo Horizonte, o que pode ser feito, como pode ser feito. O Poder Legislativo pode propor projetos de lei. Eu vi um vídeo falando que a CPI vai propor projetos de lei. Isso não é a função da CPI. A CPI está investigando qual é o crime do aumento da população em situação de rua. A mesma coisa de uma CPI que já mudou de nome 3 vezes, da qual eu faço parte, que começou como uma CPI dos conselhos tutelares, depois virou uma CPI da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos, que é a SMASAC, e agora virou CPI da Assistência Social. Para vocês terem uma ideia, a questão da criança e adolescente não está na assistência social, está nos direitos humanos. Então existe até uma confusão da própria política, o que nos leva a pensar de que é uma CPI meramente política eleitoral, né? Então, a nossa preocupação é essa, é a banalização de um instrumento que é fundamental. Por exemplo, a CPI da população em situação de rua vai se reunir uma vez por mês. A nossa CPI vai se reunir 15 em 15 dias. Isso não é uma CPI. CPI até as de Brasília são toda semana. Isso é uma CPI para dar agilidade, né, vereador, ao tema. Exatamente. Então, para que você faz a CPI se vai reunir uma vez por mês? Né? Assim, existe um tempo regimental. Então nos leva a pensar e fazer essa discussão com a cidade que a CPI não é um instrumento para ser banalizado porque você é contra ou oposição ao prefeito, se você não concorda com a política social que é implementada na cidade de Belo Horizonte. Isso pode ser discutido em comissões, pode ser discutido no plenário, em conversas. Então, a nossa preocupação com as CPIs que estão sendo abertas é isso, né? E que me preocupa, os nomes são muito parecidos em todas as CPIs, demonstra que hoje com 14 assinaturas você abre uma CPI, né? Então, se você tem 14, você vai abrir a CPI que você quiser. Então, dessa forma, se você vê as pessoas que estão participando, elas são quase as mesmas. Isso nos preocupa. Isso nos preocupa, porque leva, a questão da imagem da Câmara, que o Thalito colocou, e uma banalização de um instrumento importante. Essa fala, vereador, ela tem sido repetida aqui por todos os vereadores que a gente recebe, ou que a gente recebeu nos últimos 2 meses aqui no Café com Política. Da esquerda à direita, todos fazem a mesma ponderação e a mesma consideração. Mas eu queria tratar com o senhor agora a respeito da eleição do ano que vem. Como que o PT vem se preparando? Já chegou a definir um nome? Já tem um caminho mais claro aí para aquele que vai ser o nome a disputar a prefeitura de BH? Não, o nome nós não fechamos, não. Mas tem uma conversa, tem tido encontros, né, com
com a base partidária na cidade de Belo Horizonte, da importância do Partido dos Trabalhadores ter uma candidatura própria nesse momento. O PT tem história, tem know-how para ter uma candidatura e tem nomes que são nomes importantes e nomes competitivos para disputar uma eleição na cidade de Belo Horizonte. Nomes como do deputado federal Rogério Correia, da deputada estadual Macaé Varisto, da deputada estadual Beatriz. Então, nós temos nome para isso e temos discutido a importância de ter uma candidatura própria para a cidade de Belo Horizonte. O PT já governou essa cidade por vários anos e nós sabemos e temos consciência da importância que é o partido para a nossa cidade e a importância de um governo democrático popular. É claro que é legítimo o prefeito também ser candidato. O prefeito fez parte de uma grande coalizão de centro-esquerda que elegeu o presidente Lula, né? O Belo Horizonte não está fora do nosso país, né? Então é claro que eu escutei, né, a entrevista do nosso presidente estadual falando que vai ser decidido em Brasília, mas é claro que nacionalmente nós vamos escutar o PT. O PT de Belo Horizonte faz parte de um projeto de um país melhor, de um projeto capitaneado hoje pelo presidente Lula, mas nós temos também a nossa autonomia municipal de discutir e propor candidatura própria aqui em Belo Horizonte. Esse desejo do PT encontra, vereador, guarida no diretório municipal. Já tivemos, inclusive, uma declaração formal do diretório mencionando esses nomes que o senhor citou como viáveis. Mas é uma construção que necessariamente tem que agregar nomes de outros partidos, ou o PT, diante, por exemplo, de ter conseguido ter o presidente Lula eleito, acha que, mesmo que não houver determinado acordo, a legenda precisa necessariamente lançar um candidato? Não. Vou falar de novo a palavra mágica de hoje aqui, o diálogo. É claro que o PT tem conversado, já tem reuniões com relação a isso, com os partidos aliados, com os partidos de esquerda, com os partidos que compõem a base do governo Lula em Brasília. A gente sabe que a base do governo Lula em Brasília às vezes não é a base do estado, talvez às vezes não é a base do município, mas são partidos importantes. Não tem essa de o PT, por ser o partido do presidente Lula, obrigatoriamente tem um candidato. Esse diálogo com os partidos aliados já está acontecendo, principalmente eu acho que é o diálogo com a cidade, né? Eu acho que esses nomes, né, que são nomes competitivos, nomes importantes na política de Belo Horizonte, eles têm que conversar com a cidade, né? Tem tempo para isso, tem que ir para subir os morros, as favelas de Belo Horizonte, ir para os bairros, passar um dia lá no Barreiro, passar um dia em Venda Nova, ir na região Nordeste, conversar com as pessoas, o que tá bom, o que tá ruim, propor e principalmente ter uma aliança programática, ou seja, uma aliança do que nós queremos para uma cidade melhor. Isso é fundamental que a gente converse com a cidade, com os partidos aliados. Do ponto de vista do PT, o que é a prioridade hoje da capital mineira? Olha, eu acho que a prioridade, e eu tenho isso também desde muito jovem, que é a opção preferencial pelos mais pobres, né? Essa frase, né? Esse lema de opção preferencial pelos mais pobres é um resultado do Concílio Vaticano II, lá atrás, né? Das comunidades eclesiais de base, ou seja, o PT nasce disso também, né? Nós temos que cuidar das pessoas que mais precisam e nós vivemos tempos para trás que aumentou muito esse abismo social, né? Nós vivemos crise sanitária, crise política, crise econômica, ou seja, nós precisamos cuidar, nós precisamos melhorar a vida dessas pessoas que hoje passam fome na cidade de Belo Horizonte, que hoje não tem moradia, não tem um lar para viver, essas pessoas que atuam na cidade, trabalhadores das ruas, população em situação de rua. Eu acho que não tem como fugir, sabe, Analita? Eu acho que a prioridade do Partido dos Trabalhadores sempre foi e sempre será contribuir para uma vida melhor
para as pessoas, principalmente para as pessoas mais pobres da cidade de Belo Horizonte. As políticas públicas hoje, nós estamos caminhando já para o final aqui da nossa entrevista, vereador. As políticas públicas hoje existentes em Belo Horizonte acompanham esse desejo do PT? Acompanho. Belo Horizonte tem uma tradição nas políticas sociais, com prêmios internacionais sempre elogiados, porque são pessoas técnicas, né? Que comandam essas pastas, são pessoas que conhecem da área da assistência social, da criança e do adolescente, da segurança alimentar, dos direitos humanos. Então, é claro que a gente sempre tem que melhorar, né? Isso não tem dúvida disso, mas eu acho que hoje a reconstrução dessas políticas favorece muito o que tem acontecido em Belo Horizonte. Belo Horizonte hoje tem uma área social que tem destacado, desenvolvido projetos importantes nessas áreas. Então, eu acredito que é um pouco o que eu estava falando. Nós temos, né, o PT tem essa tradição e tem essa importante marca de poder contribuir para os mais pobres, principalmente essas pessoas que são à margem da população, da sociedade. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Pedro Patrus, do PT. No Café com Política. Hora do bate-pronto. É aquele momento, vereador, de perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinado. Pedro Patrus, candidato à reeleição em 2024? Provavelmente sim. Há temor de uma decisão imposta pelo Diretório Nacional em BH? Não. Apoio a Fouad Noman em 2024. Possível ou descartado? Há de se dialogar com relação a isso, já que ele fez parte de uma colisão importante para eleger o presidente Lula. O vereador e presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. Temos que conversar e muito para que a gente possa avançar para o bem da cidade de Belo Horizonte. Pedro Patrus, vereador do PT por Belo Horizonte, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso Café com Política. Volte em outras oportunidades, o microfone está sempre aberto para a gente pautar os assuntos da cidade, vereador. É um prazer poder estar aqui mais uma vez e sempre que vocês quiserem, só chamar que a gente vem discutir as questões da cidade, principalmente para uma cidade melhor. Obrigado a todas e a todos.